E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre poderes administrativos, poderes da administração no âmbito do direito administrativo. Tranquilo? Bora lá. Conceitos iniciais. Os poderes são detidos pela administração pública e decorrem do princípio da supremacia do interesse público, aquele princípio que trata da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Aquela ponderação de valores em um choque de interesses deve, em regra, prevalecer o interesse da administração pública, tá? Então, os poderes são instrumentos, são meios para que o Estado faça prevalecer o interesse da coletividade sobre os interesses privados. Quando eu coloco aqui na aula, entre parênteses ou algum destaque, essas palavras são palavras-chave que muitas vezes as bancas podem utilizar, tá? Então, se liga nisso aí. Os poderes administrativos são verdadeiros poderes-deveres e não são faculdades, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público. O que é que isso quer dizer? Que o administrador público ele não tem a opção de não fazer, de não agir diante de uma situação em que a lei o obrigue a agir utilizando um dos seus poderes, tá? Então, é um poder, mas também é um dever. Por quê? Porque o interesse que está em tela, o interesse que está em voga, o interesse que está em jogo, não é o interesse do administrador, não é o interesse do particular em si, é o interesse público, tá? E esse interesse público, ele é indisponível face ao administrador, face ao agente, ele não tem essa opção, beleza? Então, os poderes administrativos são poderes-deveres e não são faculdades. Cara, isso cobra muito, isso eu já vi caindo bastante, tá? Tanto nos enunciados como também nas alternativas. E aí a gente já parte para o abuso de poder, certo? O abuso de poder vai estar presente todas as vezes que o Estado extrapola o caráter instrumental de alcance do interesse público e exerce o poder pelo simples poder, tá? Então o abuso de poder vai ser quando sai daquela esfera, certo? E aí a gente pode falar tanto em competência como em finalidade, mas o abuso de poder ele sai da esfera. E o abuso de poder ele é gênero, do qual são espécies o excesso de poder e o desvio de poder. Então, abuso de poder é gênero, então se falar em abuso de poder está falando do todo, mas tem as espécies excesso de poder e desvio de poder. O que é que diferencia o excesso do desvio de poder? O excesso de poder ele é um vício na competência, certo? Ele é um vício da competência. Copia aí porque isso é importante. O desvio de poder é um vício de finalidade. Às vezes a banca examinadora traz o texto bem corretinho, bem completo, mas no final troca esses dois vícios só para anular o item e você não percebe, porque o resto está correto. Então, o excesso de poder é um vício de competência e o desvio de poder é um vício de finalidade, tá? Excesso de poder, vício de competência de um ato administrativo, ou seja, o agente pratica um ato excedendo os limites da competência que a lei deu para ele. E aí independe de ele estar em busca ou não do interesse público. A lei disse para o agente que ele tem que agir daqui até aqui, tá? Então ele tem a competência para agir naquilo ali, mas aí ele age fora, entendeu? Ele age fora da competência dele. Ele só pode agir aqui, dessa linha até essa. Aí ele vai e age bem aqui fora, entendeu? Ele excede os limites da competência, beleza? Então o excesso de poder é um vício de competência. Ele não tem a competência para agir aquilo ali e aí ele age fora da competência dele. O desvio de poder. O agente ele tem a competência para praticar o ato. Então a lei delimitou a competência dele entre esse ponto e esse. Então ele atua dentro dessa competência, mas ele pratica esse ato visando outra finalidade, que não a finalidade prevista na lei, que não o interesse público. Então é um vício de finalidade. Se a questão falar que o cara é incompetente, é excesso de poder. Se a questão falar que ele tem o poder e usou para outra coisa que não interesse público, é desvio de poder. Vício de competência e vício de finalidade. Ambas as espécies são frutos do abuso de poder. Tudo isso é abuso de poder, beleza? Tranquilo, né? E aí a gente parte já para as espécies de poderes administrativos. São poderes administrativos o poder vinculado, o poder discricionário, o poder disciplinar, o poder de polícia, e aqui eu destaco que é a polícia administrativa, a polícia judiciária,
o poder hierárquico e o poder normativo. Já quero fazer uma observaçãozinha de cara sobre o poder vinculado e o poder discricionário. Ó, o poder vinculado e o poder discricionário, na verdade, eles são formas de exercer o poder. Então, eu vou exercer o poder disciplinar de forma discricionária, vou exercer o poder de polícia de forma vinculada, vou exercer o poder hierárquico, enfim, de forma vinculada ou discricionária, entendeu? Ele é uma forma de exercício de poder. Tá? E os poderes disciplinares, de polícia, hierárquico e normativo são poderes autônomos exercidos de forma, como eu te falei, vinculada ou discricionária, tá? Exercido de forma vinculada ou de forma discricionária. E aí vai depender do que? Da lei, do que a lei diz, certo? Então você vai ver aí algumas doutrinas colocando o nome poder vinculado, poder discricionário como uma espécie de poder, e você vai ver aí no geral dominando isso aqui sendo formas de exercício de poder. Poder vinculado e poder discricionário é exercido, é uma forma de exercício do poder disciplinar, do poder de polícia, do poder hierárquico e do poder normativo. Tá? A gente vai ver agora aí um por um desses poderes, mas é importante você já conhecer essas espécies. Poder vinculado contra poder discricionário, né? O que é que isso quer dizer? O poder vinculado, ele é o poder exercido pela autoridade sem margem de liberdade. Então, a lei fala, diante de tal situação, o agente deve agir assim. O agente vai lá, quando se depara naquela situação, e age da maneira que a lei colocou. Ele é totalmente vinculado, sem nenhuma margem de liberdade, sem nenhuma margem de atuação, tá? Poder discricionário é aquele poder em que a lei confere certa margem de liberdade de escolha ao agente público. Ó, certa margem de liberdade de escolha ao agente público. E o destaque aqui é logo no começo, e algumas pessoas não percebem. É o poder que a lei confere. Tá? Então, o administrador público, diante de uma situação, a lei vai dizer, você pode agir assim, assim ou assado. Beleza? Então, quando a gente se depara naquela situação, ele vai agir assim, assim ou assado. Ele não pode agir dessa outra maneira. Por quê? Porque aquela lei não conferiu esse poder a ele. Então, apesar de ele ter uma margem de escolha, apesar de ele ter essa discricionariedade de escolha, essa margem de escolha é dentro da lei, é dentro da previsão legal. Ele não pode exceder, que seria um abuso de poder, né, espécie excesso de poder, nem pode trocar a finalidade daquilo ali, que seria o desvio de poder, tá? Então a ideia do poder discricionário é essa. Ele vai ter a margem de liberdade de escolha, certo? Mas dentro de quê? Dentro do que a lei conferir para ele, tá? O poder vinculado não, ele não tem a margem de liberdade de escolha e a lei é quem diz o que ele tem que fazer. Então essas são as principais diferenças, é a principal diferença na verdade entre o poder discricionário e o poder vinculado. Observação importante, a discricionariedade, certo? Dentro do ato administrativo, ela sempre vai residir no mérito, tá? Dentro dos atributos do ato administrativo, a discricionariedade vai sempre residir no mérito, ou seja, dentro da conveniência e dentro da oportunidade, certo? Você vai ver isso aí melhor numa aula de atos administrativos, mas para poderes é importante você saber, você ter essa informação. A discricionariedade age sempre no mérito do ato administrativo, beleza? Poder disciplinar. Poder disciplinar é o poder conferido à administração pública para a punição dos servidores públicos que pratiquem infrações administrativas ou um particular que mantenha um vínculo jurídico específico. Então aqui eu tenho duas situações, tá? A administração vai poder punir quem? O servidor público que pratica uma infração administrativa ou um particular com um vínculo, certo? Não é só o servidor público, né? Então, se eu tiver um particular com um vínculo específico jurídico com a administração pública, ele pode passar por punição, por sanções do poder disciplinar. Por exemplo, um aluno de uma universidade federal, ou seja, um particular que está com um vínculo jurídico específico com um órgão público, no caso uma autarquia, né? As universidades são autarquias em grande parte, ele leva uma multa por atraso de um livro na biblioteca. Então ele está sofrendo uma punição porque ele praticou uma infração administrativa,
e sendo um particular que mantém um vínculo com a administração pública, um vínculo específico, tá? O aluno, quando está na universidade pública, ele não é servidor público, né? Ele é um particular com um vínculo. Cometer uma prática da infração, vai sofrer a punição, beleza? Poder de polícia. O poder de polícia é o conferido à administração pública para condicionar ou impor requisitos ao exercício de direito e ao uso de propriedades na busca do interesse público. Então, o poder de polícia, é aquela limitação, tá? Ele vai impor requisitos ao exercício ou vai condicionar o exercício de um direito na busca sempre de quê? Do interesse público, certo? Todo ato de polícia, né? Todo poder de polícia em exercício possui 3 atributos: o atributo da imperatividade, o atributo da exigibilidade e o atributo da autoexecutoriedade. Isso é o que diz a doutrina dominante, certo? Você vai ver isso aí na aula de atos administrativos. Por enquanto, fica com essa informação importante. Todo ato de polícia, ele é imperativo, ele é coercitivo, né, exigível, e ele tem autoexecutoriedade, tá bom? Etapas do poder de polícia segundo o STJ. O poder de polícia passa pela etapa de legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Antes de falar disso aqui, na verdade, quero voltar um pouquinho contigo. Quero te dar mais umas dicas, mais uns detalhes importantes sobre o poder de polícia, tá? O poder de polícia, a gente viu há pouco as formas de exercício dos poderes, que é vinculado ao administrativo. O poder de polícia, em regra, salva isso aí, o poder de polícia, em regra, ele é exercido de forma discricionária, tá? A regra do poder de polícia é que ele seja exercido de forma discricionária. A lei dá para ele uma margem de escolha para ele fazer o que for conveniente, né? Dentro do mérito, conveniente ou oportuno, certo? Então, por exemplo, a administração pública pode dar para um particular uma autorização. Uma autorização é um título precário, e aí, dependendo da conveniência ou da oportunidade, a administração pode revogar isso a qualquer tempo, tá bom? Mas o poder de polícia também pode ser exercido de maneira vinculada. Não é a regra, mas também pode ser exercido de maneira vinculada. Por exemplo, quando a administração concede ao particular uma licença, que não é um título precário, né? O particular preencheu alguns requisitos e tem direito àquela licença. A administração vai lá e concede de maneira vinculada essa licença ao particular. Esse é o poder de polícia na sua face vinculada, mas a regra do poder de polícia é ser exercido de maneira discricionária. Tranquilo? Outra informação importante sobre o poder de polícia: pode ser exercido de maneira preventiva ou repressiva, tá? Não é sempre, a gente tende a pensar que o poder de polícia é sempre repressivo. Não, o poder de polícia pode ser exercido de maneira preventiva. E aí, tô sempre passando um álcool na mão, né? Porque saímos ou não saímos de uma pandemia. Enfim, poder de polícia de maneira preventiva. Quando dá uma licença para um particular construir. Então, a licença para construir é uma forma de exercício do poder de polícia de maneira preventiva. O particular não causou nenhum dano, não está, enfim, não está infringindo nada, ele não está tendo nenhum tipo de quebra de requisito para exercer os direitos dele. Não, mas a administração condiciona a construção a uma licença para construir. Então, isso é preventivamente, tá? Ou o poder de polícia também pode ser exercido de maneira repressiva, né? O que acontece? Eu passei no sinal vermelho, eu vou lá e recebo uma multa de trânsito. Então, isso, eu estou sendo repreendido, né? A administração, em busca do interesse público, que é um trânsito saudável, que preserve vidas, está lá, está condicionando, está impondo, né? Requisitos para mim. Eu tenho que andar com 50 km por hora. Se eu passei de 50 km por hora, ela vai lá e me multa, ela vai lá e me repreende, beleza? Mais uma observação importante sobre poder de polícia, tá? O poder de polícia, ele pode ser originário ou pode ser delegado, certo? Que também são formas do poder de polícia, originário e delegado. Originário, quando ele é exercido por uma entidade pública, uma entidade política, né? Fazem parte da administração direta. Por exemplo, o Ministério do Trabalho exerce o poder de polícia. E aí, esse poder de polícia, ele é originário. O poder de polícia vai ser delegado quando ele for exercido por meio de uma pessoa jurídica que compõe a administração pública indireta. Então, tem uma autarquia
exercendo poder de polícia, como o caso da Universidade Federal lá, que é uma autarquia. Então esse poder de polícia é delegado, beleza? Então originário, exercido por uma entidade política. Poder de polícia delegado, exercido por uma pessoa jurídica que compõe a administração pública indireta. Tranquilo, né? Show de bola. Agora vamos ver aqui que eu te falei há pouco das etapas do poder de polícia segundo o STJ. Também é bem cobrado. As bancas nem sempre colocam que é segundo o STJ, só cobra esse posicionamento, mas eu estou te dizendo de onde é que ele vem. Esse é um posicionamento do STJ. O poder de polícia, segundo o STJ, passa por 4 etapas. A etapa legislativa, a etapa do consentimento, a etapa da fiscalização e a etapa da sanção. Etapa legislativa. O que acontece nessa etapa legislativa? É a produção de uma lei que vai impor esses requisitos, ou vai impor essas condições que devem ser observadas pelo particular. Então, a elaboração do Código CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro. O exercício do poder de polícia na sua etapa legislação. Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Então, o que é? Produção de uma lei que vai impor condições e requisitos. Etapa do consentimento é quando eu expresso licenças, quando eu expresso autorizações para o particular usar, usufruir e gozar de direitos. Então, quando o Detran pede para mim a minha CNH, ele está consentindo que eu use o meu direito, a minha permissão para dirigir, beleza? É o consentimento. Etapa da fiscalização é quando eu observo as regras impostas. Então, a fiscalização de trânsito. Quando o Detran está fiscalizando o trânsito, ele está buscando observar as regras impostas aonde? Na etapa da legislação, beleza? E a etapa de sanção é quando eu aplico penalidades aos particulares que descumprem as regras. Então, olha aqui que lindo, ó. Na etapa legislação, a administração pública, ela fez o quê? Criou o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Produziu a lei. Aí depois, passando para a etapa do consentimento. Depois que o Código de Trânsito Brasileiro foi criado, eu tirei a minha CNH, ou seja, eu tenho uma licença, eu tenho um consentimento da administração para eu dirigir. E aqui, ó, o Detran está de olho em mim, está fiscalizando se eu estou observando as regras que foram impostas pelo CTB ou não, tá? E aí, se eu fizer alguma coisa, se eu cometer algum erro, se eu descumprir essa parte legislativa, através da fiscalização, ela vai aplicar o que em mim? Uma sanção, uma penalidade, né? No caso aqui, por exemplo, eu vou levar uma multa de trânsito, tá? Então aqui a gente consegue ver qual o caminho que o poder de polícia percorre nesse exemplo aqui do trânsito, tá? Esse caminho é dado pelo STJ, esse é o entendimento do STJ. Legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Tranquilo? Interessante para você saber sobre o poder de polícia e sobre essas etapas do poder de polícia. Bom você saber, tá? Ele não pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado e nem para particulares. A ideia do poder de polícia é que ele só possa ser exercido por pessoas jurídicas de direito público, certo? Então essa é a regra geral do poder de polícia. Por quê? Porque eu vou estar impondo requisitos, vou estar condicionando o uso de direitos do particular em busca de interesse público, né? Mas a gente pode dizer que a delegação do poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado que integra a administração pública pode se dar em 2 aspectos. E aqui eu vou destacar para ti esses 2 aspectos. Pode se dar no aspecto da fiscalização e pode se dar no aspecto do consentimento, tá? Então, pode ser por uma pessoa privada? Pode, desde que ela integre a administração pública. E não são todas as etapas que podem ser delegadas, só o consentimento e só a fiscalização. A etapa de sanção, a etapa de impor sanções ou a etapa de criar legislações não pode ser delegada pela administração pública. Esse poder de polícia não pode ser delegado, tá bom? Então, eu não posso delegar, por exemplo, a aplicação de multas a uma entidade privada integrante da administração pública, certo? Só posso delegar as etapas do consentimento e a etapa da fiscalização. Parte da legislação e parte da sanção
não pode ser delegada. Isso é muito, muito importante. É até meio óbvio, mas é muito importante tanto você saber para a sua vida, como também para cobranças em provas. Tranquilo? O poder de polícia é o maiorzinho, é o mais importante, é o mais cobrado, assim, porque tem mais detalhes, né? Poder hierárquico. O poder hierárquico é o controle do cumprimento das finalidades para as quais foram criadas as entidades que compõem a administração pública indireta, certo? Então, a administração pública, ela não pode exercer todas as atividades de maneira centralizada. O que ela faz? Ela se descentraliza e cria novas pessoas jurídicas, novas entidades que compõem a administração pública indireta. Tá? O poder hierárquico é o poder que vai controlar o cumprimento pelas novas entidades, né, das atividades que foram passadas a ela através da descentralização de um ente, enfim, político, tá bom? Qual que é a ideia? Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Então, o Ministério da Educação, nem sei se é essa a composição, tá? O Ministério da Educação, e aí faz parte da administração direta, certo? Se descentralizou e criou a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nem sei se o vínculo é esse, correto? Mas, enfim, essa aqui é uma autarquia, tá? A UFRN é uma autarquia que faz parte da administração pública indireta. Existe hierarquia entre o Ministério da Educação e a UFRN? E a resposta é não. Não existe essa hierarquia, tá? Existe o que? Um controle, beleza? Existe um controle aí ministerial no caso, mas não existe hierarquia entre as atividades, entre as entidades da administração pública indireta e o seu órgão criador, tá? Dentro da mesma pessoa jurídica, o que eu posso ter? Eu posso desconcentrar e aí vou ter várias unidades de competências, vários órgãos entre si, e esses são ligados sim por vínculos de hierarquia. Aqui a gente parte para uma pegada mais de administração, tá? Não sei se você já viu algum fluxograma. Olha aqui, desenhei um quadrado, aí eu desconcentro dentro da mesma coisa, criei órgãos, não criei novas entidades, né? Aí criei dois órgãos dentro da minha entidade, dentro do meu órgão político. E aqui, ó, saí criando novos órgãos. Qual que é um exemplo disso aqui, Felipe? Pô, uma prefeitura que cria uma secretaria, que cria depois um gabinete, que cria um subgabinete, certo? Esses órgãos aqui dentro da mesma pessoa jurídica, eles possuem entre si vínculos de hierarquia. Esse aqui é subordinado a esse, é subordinado a esse, certo? Essa galera aqui tem sim vínculos de hierarquia, porque estão dentro da mesma pessoa jurídica. Quem não está dentro da mesma pessoa jurídica passa por um controle, beleza? Qual que é a ideia, né, dessa hierarquia? Dentro desse desenho que eu te fiz há pouco, assim, ela vai se manifestar por atos de coordenação, quando é um órgão controlando o outro, um órgão lateral controlando o outro, e por subordinação, quando tem um órgão vertical controlando o outro, beleza? Então, qual que é a ideia? A ideia, dentro dessa desconcentração, é que as competências do cara aqui de baixo estão contidas dentro das competências do cara aqui de cima, certo? Por quê? Porque aí esse rapaz aqui de cima vai poder orientar e vai poder coordenar, ordenar, na verdade, os trabalhos do seu subordinado. Vou poder rever as decisões do meu subordinado, vou solucionar conflitos internos entre agentes públicos, vou poder aplicar penalidades, vou poder avocar, né? Vou poder pegar essa competência e subir ela de volta, avocar alguma matéria que foi delegada para fazer diretamente, enfim. Esse é o controle hierárquico, tá? Mas esse controle hierárquico, cuidado, como eu te falei, não está contido em relações de pessoas jurídicas diferentes. Tem que ser dentro da mesma pessoa jurídica, certo? E isso não significa, né, que eu não tenha nenhum tipo de controle entre a entidade principal e a pessoa jurídica criada, né? A ideia é que esse controle
não se presume. Esse controle deve ser visto em lei. Esse controle ministerial que eu te falei há pouco tempo, ele não é presumido como esse aqui, tá? Ele deve ser previsto na lei, certo? E aí a supervisão ministerial, controle ministerial, alguns doutrinadores vão chamar isso aí de tutela administrativa, né? No âmbito federal, a gente costuma chamar de supervisão ministerial, tá? Eu falei aqui para você de tutela administrativa, né, que é um desses nomes. Essa tutela administrativa não se confunde com a autotutela, certo? A autotutela não se confunde com a tutela administrativa. A tutela administrativa é esse controle ministerial feito entre órgãos diferentes, entre entidades diferentes, né? Entre o órgão e a sua nova pessoa jurídica criada. A autotutela é o poder que a administração tem de anular seus próprios atos, se ele for ilegal, ou de revogar se ele for conveniente ou inoportuno, beleza? Então, não confundir aí autotutela com tutela administrativa. Trouxe esse detalhe aqui porque eu me lembrei da palavra quando eu falei. Então, é isso aí, né? Deu para entender, ficou bem bom aí essa parte de poder hierárquico, né? Controle da finalidade para as quais foram criadas a entidade pública da administração indireta. Não é aquele controle hierárquico que eu expliquei há pouco tempo. Esse controle hierárquico é dentro do mesmo órgão, dentro da mesma pessoa jurídica. Aqui é o controle que se dá, enfim, do cumprimento das finalidades. Consequências do poder hierárquico. Trouxe separado porque já vi cobrando separado, provas da FGV, bancas mais específicas que trabalham muito com o poder hierárquico, gostam, trazem esse destrinche aqui sobre as consequências do poder hierárquico, tá? Consequências do poder hierárquico: imposição de ordens pelos superiores aos seus subordinados, né? Tenho aqui a minha hierarquia, estou desenhando aqui de novo para ti, tá? Tenho aqui a minha hierarquia, então vou ter ordens vindo daqui de cima para de baixo, certo? Vou poder fiscalizar essas ordens que foram impostas. Vou poder controlar esses órgãos, esses atos que são subordinados. Então, o cara daqui de cima pode anular, pode revogar, pode convalidar os atos que foram feitos pelo cara aqui de baixo, né? E surge aí a delegação e a avocação de competências nesse âmbito do poder hierárquico, né? O que é a delegação? É a transferência temporária do exercício da competência para outra pessoa, beleza? O que é a avocação? É o superior trazer para si o exercício provisório de uma competência que é titularizada pelo seu subordinado. Não é ele tomar de volta, tá? É ele pegar uma do seu subordinado e trazer para si temporariamente, tá? Então, delegação, transferência temporária para outra pessoa, e a avocação é quando o superior faz isso aí em relação à competência do seu subordinado. Poder normativo. Poder normativo é o poder que a administração produz de editar ou produzir normas gerais abstratas inferiores à lei, visando explicitar o conteúdo e o alcance das leis, né? Faz essa vinculação aí para ficar mais fácil para ti, ó. Poder normativo com a produção de normas. Essas normas sempre inferiores à lei, para quê? Para explicitar o conteúdo e o alcance daquela lei. Exemplos: portarias, decretos, regimentos internos, resoluções, regulamentos, instruções normativas, tudo isso aqui, né, infralegal, né, regimento, né, faltou a palavra agora, mas enfim, o cabimento deles é infralegal, tá bom? Então, o poder normativo faz o quê? A administração tem o poder de editar ou de produzir normas que são inferiores à lei para explicitar o conteúdo e o alcance dessas leis, tranquilo, né? Agora a resolução de algumas questões aí de poderes administrativos. Ano 2022, Banca Quadrix, Cremerne, né? Considerando os poderes administrativos, notadamente o uso e o abuso de poder, julgue o item. Será caracterizado o excesso de poder quando o agente público, atuando dentro dos limites de sua competência, pratica um ato objetivando um fim diverso do interesse público. Bem interessante, tá? Já vou botar aqui para ti que essa questão tá errada, certo? Mais questãozinha aqui, bem interessante. Ó, essa questão vai tratar do abuso de poder. O abuso de poder, ele é gênero dos quais são espécies. Nossa, que feio. Ele é gênero dos quais são espécies o excesso de poder e o desvio de poder, tá?
o excesso de poder e o desvio de poder. Ambos aqui estão dentro do abuso de poder. Tudo isso aqui é abuso de poder. A questão fala de qual aqui? Do excesso de poder, tá? O excesso de poder é quando a gente extrapola as competências legais. Ele tem a competência dele aqui, ó, vindo do ponto A até o ponto B, certo? O excesso de poder é quando a gente vem, ó, e pratica um ato em C, certo? O desvio de poder, então ele excede, ele extrapola as competências legais. O desvio de poder, o agente, ele trabalha dentro do A e do B. Ele age aqui dentro, só que ele desvia a finalidade. Ele foge da finalidade pública, ele foge das finalidades legais, foge do interesse público, tá? Então, essa alternativa aqui, ela tá errada, tá? Porque ela fala que o excesso de poder, o agente atua dentro dos limites de sua competência, não é. No excesso de poder, o agente atua fora, tá? Ela misturou, beleza? Então, essa questão aqui tá errada porque ela misturou o excesso de poder com o desvio de poder. Questão bem interessante para rever os conceitos, né? Ano 2022, Banca Quadrix, órgão CREMERG. Com relação aos poderes administrativos, julgue o item. O poder regulamentar concede ao chefe do Poder Executivo a faculdade de criar direitos para os administrados, mediante decreto executivo não previstos em lei. Então, ó, ele está dizendo que o chefe do Poder Executivo cria direitos não previstos em lei através do poder regulamentar, certo? A gente já sabe que isso aqui está errado de várias maneiras, tá? Poder regulamentar é sim o poder que esse chefe tem aí de criar essas coisas, de criar decretos, de criar decretos fundamentadores de lei. Poder regulamentar é o mesmo poder normativo, tá? Poder normativo e regulamentar é sinônimo. É a mesma coisa. O fundamento desse poder você encontra aí na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 4, tá? Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O chefe do Poder Executivo pode sim criar decreto executivo, né? Que é o que está falando aqui, tá? Mas não é para criar direitos dos administrados não previstos em lei, certo? Nesse exercício do poder regulamentar, ele não pode criar deveres ou direitos não previstos em lei. O decreto não pode inovar no mundo jurídico. O decreto não tem essa previsão de inovação no mundo jurídico, tá? A única hipótese prevista no nosso ordenamento, as únicas hipóteses que podem ter uma inovação no mundo jurídico, né? Ou seja, o decreto pode tratar de matéria não prevista em lei, é o decreto autônomo, tá? São os decretos autônomos e eles só cabem em duas situações. Primeiro, para organizar o funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, tá? Legal, né? E a outra hipótese do decreto autônomo qual que é? É para extinguir cargos vagos, desculpas, pode ser cargos, enfim, é para extinguir funções ou cargos públicos quando estes estiverem vagos, tá? Então só tem duas hipóteses de decreto que pode inovar no mundo jurídico. São os decretos autônomos e serve para isso, para organizar a administração pública federal, quando não aumenta a despesa nem cria órgãos públicos, né? Enfim, e quando é para extinguir função ou cargo público vago. Show de bola, né? Então o item aqui errado. Ano 2022, Banca CESP Sebrasp, Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Maria, servidora pública de determinada autarquia estadual, aplicou a advertência a Caio, seu subordinado, por este ter praticado o ato que não era de sua atribuição legal. Inconformado com a punição, Caio impetrou mandado de segurança visando anular a pena administrativa aplicada. Então, Caio praticou um ato que não era da atribuição dele, Maria foi lá e aplicou uma advertência a ele por ele ser seu subordinado de Maria, né? Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
Considerando que Caio realmente tenha atuado fora dos limites da sua competência legal, é correto afirmar que o ato praticado por ele configurou abuso de poder. E aqui está certo, né? Essa questão aqui está certa. Ó, a gente tem o abuso de poder. Dentro do abuso de poder eu tenho o excesso e eu tenho o desvio de poder, tá? O que que aconteceu aqui? Caio, abuso é gênero, né? Abuso é gênero. E as espécies é excesso e desvio de poder. Aqui está dizendo que o Caio atuou fora dos limites da competência legal. Então ele atuou com abuso de poder na modalidade excesso. Por quê? O excesso é assim, olha aqui para a tela. Ó. Eu tenho as competências definidas em lei. A minha competência vai de A até B. Eu vou e pratico um ato em C, fora da minha competência. Tá? Então isso aqui é o excesso de poder. Então ele agiu, o Caio aqui nessa situação, ele agiu fora das suas atribuições legais, ele excedeu os limites da competência dele. E isso é excesso de poder, que é espécie do gênero abuso de poder. Então essa questão aqui está 100% correta, maravilhosa, beleza? Próxima questão. Aqui fala mesmo o textinho, né, de Caio e de Maria, não vou nem ler de novo não, tá? Na relação funcional existente entre Maria e Caio, tem-se o exercício do poder administrativo hierárquico. Beleza, aqui também está certo, tá? Essa questão causou muita polêmica, porque disseram que não era exercício do poder hierárquico, era o poder era disciplinar, né? Era o poder disciplinar que estava, enfim, ela aplicou a ascensão face ao poder disciplinar. O poder disciplinar era se estivesse falando da advertência que Maria aplicou a Caio. Aí sim, ela utilizou do poder disciplinar para punir o Caio. Mas aqui fala da relação funcional. A questão fala da relação funcional existente entre Maria e Caio. E na relação funcional, sim, eu tenho o poder hierárquico agindo entre eles, já que a questão deixa bem claro que Caio é subordinado de Maria. Essa subordinação decorre do poder hierárquico, sem dúvidas, tá? E aí, quando Maria aplica a sanção, a advertência a Caio, ela está utilizando o poder disciplinar. Então, essa questão está certa, deu polêmica, porque as pessoas não leram direito o enunciado da questão, se perderam aqui onde fala na relação funcional, e aí CESP, né? Além de não ganharem um ponto, ainda perderam outro, tá? Então se liga, tem atenção com isso. O poder hierárquico, ele vai fazer o quê? Deixar você distribuir, você escalonar as funções dentro da tua organização. Você pode ordenar, você pode rever o que o seu subordinado atuou, você pode estabelecer, né, o poder hierárquico em si. Ele estabelece as subordinações, as relações de subordinação e de coordenação entre órgãos públicos e seus agentes. Então é tudo isso aí, tá? Se você tiver uma noção maior de administração geral, você vai entender isso um pouco mais fácil. Se não, se prende mesmo aqui a questão dos poderes, que você vai também ter um bom resultado. Beleza? Então essa questão está correta. Mesma questão de Maria. A aplicação da referida pena de advertência caracterizou o exercício do poder administrativo de polícia. E aqui está errado, né? É que eu acabei de te falar. Aqui não é o poder de polícia. Aqui a aplicação da advertência é o poder disciplinar, tá? O poder disciplinar é o poder dever de punir as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina de algum órgão público, tá? O poder de polícia é aquele que vai condicionar, vai impor, vai trazer requisitos ao exercício de direito e uso de propriedades na busca de interesse público. Então aqui foi poder disciplinar, não foi poder de polícia. Deu uma advertência porque o cara marcou bobeira, o cara fez errado, né? O cara agiu fora da atribuição legal dele. Questão errada. Ano 2022, Banca Quadrix, órgão CRMV do Rio de Janeiro. Julgue o item relativo ao poder hierárquico e ao poder de polícia. Considera-se poder de polícia como a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, o interesse ou liberdade, regula a prática ou abstenção de fato em razão de interesse público. E aqui também tá correto, tá 100% correto. Essa ideia de você impor requisitos ou condicionar o exercício é uma construção doutrinária, é um conceito doutrinário, né?
Aqui no enunciado está dizendo a mesma coisa, tá? Por quê? Porque vai limitar, vai disciplinar um direito, vai disciplinar uma liberdade, vai disciplinar um interesse, vai regular a prática de um ato, é a mesma coisa, só que em outras palavras. Se você não tiver se atentado ou não tiver o conhecimento, esse conceito aqui, ó, ele está no CTN, é o Conceito de Poder de Polícia do Código Tributário Nacional, mais especificamente no artigo 78, tá? Lá é um pouco mais completinho, fala da disciplina de produção, do mercado, da higiene, da ordem, dos bons costumes, mas esse é um dos componentes do conceito do poder de polícia no CTN. Então essa questão aqui, ó, certinha, tranquilo. Ano 2022, Instituto AOCP, Governo do DF. Julgue o item seguinte acerca do direito administrativo. Hércules, policial penal do DF, enquanto realizava o transporte de preso, foi multado. Multaram o policial. Foi multado por avançar o sinal vermelho na condução do veículo oficial do sistema prisional. Show! Nessa situação, a referida multa de trânsito decorre do poder disciplinar da administração pública, que é a famosa pegadinha, tá? Essa questão aqui, vou te dizer de cara logo, ó, ela tá errada, certo? Você pode pensar, pô, Hércules é um servidor público, né? Então, o poder disciplinar é o que sanciona o cara no exercício do poder dele, se ele cometer alguma infração. Esse é o primeiro pensamento, né? Mas a infração do Hércules aqui não foi uma infração funcional. O Hércules não cometeu nenhuma infração como policial penal do DF, né? Aqui foi o exercício de poder de polícia. Ele levou uma multa. Ele passou um sinal vermelho e levou uma multa. Então, o poder aqui é poder de polícia. Aí você pode dizer, ah, mas ele estava transportando o preso, ele estava, né, dentro do trabalho dele, enfim, pode ser colocado como uma infração do trabalho, né, funcional. Isso aí talvez em termos trabalhistas cole, tá? Mas em termos administrativos, não. Por quê? Porque ele não praticou nenhuma falta disciplinar, ele não foi nem contra nenhuma atividade dada pela lei relacionada à função dele, tá? Ele infringiu norma de polícia. Ele passou um sinal vermelho, né? Aqui que não podia passar na condução do veículo. Então essa multa vai decorrer de quê? Do poder de polícia e não do poder disciplinar. Então tá errado. Agora, se a administração vai dar um outro tipo de punição para o Hércules, já que estava dirigindo um veículo oficial, alguma punição administrativa, aí sim essa punição pode decorrer do poder disciplinar, tá? Mas a multa, ela é decorrência direta do poder de polícia, beleza? Errado. E aí, acabamos as nossas questões. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha entendido.